Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz, FM 89,9. Eu sou o pastor Eudicipou e às terças-feiras, hoje, como sempre, pastor Ismael Oliveira, e agora são 10h26. Meus irmãos em Cristo, hoje nós vamos, como sempre, às terças-feiras nós tratamos do livro de Mateus, que é o livro do reino. E hoje, sem perca de tempo, vamos usufruir um pouquinho deste grande homem de Deus que nos tem abençoado com sua presença, e estou passando para ele, pastor Ismael Oliveira, por favor. Pastor Eudes, vamos continuar então o nosso estudo da palavra do Senhor. Nós fomos até Mateus capítulo 2 e versículo 13, né? No versículo 13, melhor dizendo, até o versículo 14. E no versículo 14, nós falamos de 7 princípios do reino. Não sei, eu acredito que seria bom a gente fazer uma revisão rapidinho, só para nós fazermos aqui, né, pegarmos um gancho na última aula e darmos continuidade. Então, no versículo 14, que diz: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, os 7 princípios do reino que nós temos aí é que, para estar fazendo parte do reino de Deus, só pode fazer parte quem vive em obediência ao Senhor. Primeiro princípio, porque ele obedeceu à voz de Deus, que foi, então, pronunciada através do anjo. Segundo princípio, nós vemos que é preciso andar por fé, porque o anjo disse que Herodes iria procurar para matar. No entanto, Herodes não havia manifestado ainda essa vontade. Então eles tiveram que agir pela fé, confiado na palavra que o anjo lhes entregou. Terceiro princípio, né, que ninguém no reino vive isolado. Então é preciso viver unidos. E aí nós vemos que ele não se levantou só, José não se levantou só, mas se levantou ele, o menino e a sua mãe, e saíram. Então esse foi o terceiro princípio. Mais aprofundamentos desses princípios estão na aula anterior. Então quem não tiver assistido a essa aula, procure essa aula e assista, que tem uma riqueza muito grande de detalhes dentro de cada princípio. Então o quarto princípio foi observar a ordem. O anjo disse: levante-se, falou para José, e disse: tome o menino e tome a sua mãe. Aonde Jesus estava? No meio. Então, quem quer estar no reino, coloca Jesus no meio de todos os seus projetos. Glória a Deus. Não é? Aleluia. Quinto princípio que nós vimos foi que eles saíram à noite, a hora que todos queriam dormir, a hora que todos queriam descansar, eles estavam iniciando o seu trabalho. Eita Deus. Então, é a hora que quem quer participar do reino não está querendo descanso, está querendo trabalho. Nesse mundo, nós não viemos para descansar, nós viemos para trabalhar. Nosso descanso não é aqui. Então, esse foi o nosso quinto princípio do reino. Essa aula está arquivada lá no nosso Facebook, da Rádio Paz. Então, você não pode deixar de assistir essa aula. Tem grandes mistérios profundos revelados lá. Foi uma aula maravilhosa, né? E o sexto princípio, nós tivemos os 3 verbos que tem dentro desse versículo, que é levantar, tomar e sair. Então, esses 3 verbos, eles são uma constante na vida de quem está vivendo no reino. Você tem que se levantar, você tem que assumir o que Deus te deu, porque quando ele fala toma, ele fala assim: ó, o que eu te dei? Eu te dei uma criança, que é o menino Jesus, e eu te dei uma mulher, que é Maria. Toma eles. Ou seja, o que Deus colocou em tuas mãos, toma, assuma. Eita, né? glória. Então, levante-se, tome uma postura, assuma o que Deus te deu e vá, e caminhe, e avance. Essa é a ordem para quem quer viver no reino de Deus. Não é um obstáculo. Não. E aí nós temos o 7º princípio, que nós falamos sobre a morte dos primogênitos, certo? Então fechamos aqui os 7 princípios que estão nesse primeiro versículo,
que é o versículo 14. Mas agora, pegando e dando continuidade à palavra do reino, aos mistérios do reino, vamos ler, pastor Eudes, aí, Mateus capítulo 2, vamos pegar um versículo anterior, versículo 13. Quando achar... Mateus capítulo 2. E versículo 13. 2 e 13, pronto, estão na mão. Isso. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Muito bem. Vamos pegar por partes, porque que tem muita coisa para nós absorvermos, né? E vamos ministrando parte por parte, né? Então, primeira parte aqui é que o anjo do Senhor apareceu a quem? A José. A José. Não foi? Sim. Muito bem. Vamos fazer aqui um apanhado antes desse momento. Para quem o anjo aparece primeiro nessa história de José e Maria, para quem o anjo aparece primeiro? Não foi para Maria? O anjo não apareceu e disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E aí foi dizendo tudo. O anjo não chegou em nenhum momento para José e disse: salve agraciado, bendito és tu entre os homens. É verdade. Não disse. A primeira mensagem quem recebeu foi Maria. E olha que mensagem maravilhosa: bendita és tu entre as mulheres. Não é? Muito bem. Essa foi uma mensagem privilegiada. Muito bem, quando o anjo vem, aparece a Maria, ele anuncia: de ti sairá o apacentador, de ti sairá o salvador do mundo, em ti se cumprirão promessas que estão desde o princípio da criação. Então o anjo chega e diz: tem um aí que vai abalar as estruturas da terra e vai abrir caminho de volta para o reino de Deus. E quando o anjo diz isso, o anjo anuncia o maior projeto que toda a humanidade já presenciou, que é o projeto da salvação. Mas nesse versículo que nós lemos, pastor Eudes, eu chamo a atenção para um detalhe. José não recebeu a maior missão. José não recebeu a primeira visita. José não foi chamado de agraciado e de bendito entre os homens. Só que José, ele foi colocado desde o Éden, o homem foi colocado desde o Éden como governante da casa. E quando Deus aparece, manda o anjo vir para comunicar aqui, Deus poderia mandar se comunicar direto com Jesus. Poderia ter mandado comunicar direto com Maria, que era a primeira a receber a visita do anjo. Mas por que veio a José? Porque Deus, ele respeita a hierarquia que ele mesmo instituiu. Glória a Deus. Então, olha só, a revelação do texto, que é profunda e é impactante. Primeira coisa, meu amigo, você pode ter sido privilegiado por ter recebido uma experiência de Deus primeiro do que qualquer outra pessoa dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Você pode ter o maior projeto, como Jesus teve o maior projeto já visto na terra. Mas isso não quer dizer que você não vai viver debaixo de uma autoridade. Meu Deus, é forte. Isso não quer dizer que você tem que sair por aí e se autodenominando ministro de Deus. Primeiro você tem que ser cuidado. Glória a Deus. Primeiro você tem que ser instruído.
Primeiro você tem que ganhar estrutura. Primeiro você tem que ganhar conhecimento. Primeiro você tem que se preparar. Por maior que seja o projeto de Deus na sua vida, você jamais irá alcançá-lo se não passar debaixo de uma liderança. Meu Deus, meu Deus. O reino de Deus está estruturado assim, pastor Eudes. Tem muita gente que está se vangloriando. Ah, porque eu recebi uma visita do anjo. E Deus disse que eu sou bendito entre todos os homens da terra. E a pessoa acha que a partir daquele momento ele não deve obedecer a mais ninguém, somente a Deus. Estamos cheios disso, né? Pessoas que não reconhecem quem Deus colocou para governar sobre a vida deles. Ei, Deus tem um projeto na tua vida, eu não tenho dúvida disso. E o projeto que Deus tem na tua vida, ele pode ser maior do que o projeto na vida de José. Pode ser maior do que o projeto na vida de Maria. Porque o projeto de Jesus era maior de todos ali. Mas Jesus foi governado por José. Eita, que lições maravilhosas. E muitas pessoas desprezam o princípio do reino. Esse é princípio de reino, irmão. Deus te chamou para o reino. E às vezes você quer desprezar o teu pastor porque ele não teve uma revelação tão forte como você teve. Às vezes você quer desprezar a sua liderança porque o que Deus revelou na tua vida é maior do que o que está na vida do teu líder. Mas isso que Deus fez te revelando não te dá o direito de você não ser submisso à autoridade dele. Quer entrar no reino de Deus? Aprenda a andar em submissão às suas lideranças, a quem Deus colocou sobre a tua vida, porque essas pessoas te ajudarão a crescer, essas pessoas te ajudarão a ganhar estrutura, essas pessoas serão bênção na tua vida. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que é um novo nascimento, é como Cristo que havia acabado de nascer. Você pode ter recebido uma grande visão, pode já ter uma compreensão do grande projeto de Deus na tua vida, mas lembre-se de uma coisa, isso não te dá direito de sair por aí, batendo no peito e dizendo, agora é a minha vez, é eu que mando, é eu que faço, eu não vou mais ficar submisso à autoridade de ninguém, porque se você fizer isso, você já saiu do plano do reino de Deus. Que coisa, hein? E como temos pessoas desse jeito hoje em dia, pastor Eudes? Temos, é uma realidade triste. Pessoas que se julgam melhores do que seus líderes. Ah, meu líder é muito simples. Ei, Deus colocou ele sobre a tua vida para te abençoar. Não despreze aqueles que Deus colocou e te alimenta todos os dias. Engraçado, quem era José, né? José, ele ficou por um tempo e sumiu do cenário, né? Um carpinteiro? Uma pessoa de profissão simples, na simplicidade, Deus está trabalhando na estrutura do teu ministério. Simples, mas tem autoridade, né? É Ele que está alimentando Jesus todos os dias. Meu Deus. É Ele que está protegendo Jesus todos os dias. Glória a Deus. É Ele que está dando a direção para Jesus. Olha, o teu pastor, aquele que tu acha que é tão simples, é ele que Deus está usando. E Deus fala com ele, não tenha dúvidas disso, Deus fala com ele. E aqui vem para quebrar tudo, porque esse período que nós estamos vivendo, aonde os homens estão querendo se autopromover, não existe autopromoção no reino. Aprenda a viver em submissão e Deus vai honrar e estabelecer um grande ministério na sua vida. Glória a Deus, meu Deus, que lições maravilhosas. Já estou aqui impactado, de tão pertinho que eu estou aqui, impactado com essa glória. Meus irmãos em Cristo, não sai daqui a pouco nós vamos voltar com essa bela continuidade dessa bela palavra, mas eu quero te dizer que 11h20, esse é o horário.
nós vamos ministrar em oração na sua vida. O pastor Ismael vai ministrar na sua vida. Então, guarde esse horário. Não sai daí. Daqui a pouco temos mais palavras de Deus ao seu coração. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9. Eu sou o pastor Eudicê Paulo e conosco está o pastor Ismael Oliveira, e agora são 10h49. Nós estamos com uma temática maravilhosa, os princípios do reino. Vamos mandar um abraço para o nosso povo, pastor Mel, em rápidos momentos? Sim. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Marlene, que está participando conosco, o irmão José Oliveira, a missionária Alzirene, a Marciana, a minha mãe, Maria Lopes, a irmã Eliane, e tanta gente boa que está participando. Pastor Júlio César, nosso amigo, o irmão Eike Gomes, o irmão Valmir, a irmã Érica, a irmã Maria do Socorro, a irmã Lourdes. Temos muitos irmãos aí participando conosco hoje. Glória a Deus. Mestre pastor Ismael, por favor. Vamos continuar então, pastor Eudes, no versículo 13, né? Então nós falamos aqui que o anjo do Senhor apareceu a José, porque José tinha a missão de cuidar de Jesus na sua infância, até ele ganhar a estrutura e chegar ao momento certo. Da mesma forma, para todos que Deus chama para o reino, Deus coloca um líder sobre a vida dele. E esse líder, ele tem a responsabilidade de cuidar dessa pessoa, de orientar essa pessoa, de dar alimento a essa pessoa, e o alimento da palavra. Então, você pode ter uma estrutura maior, Deus pode ter revelado um projeto maior, como, por exemplo, você se desenvolver tanto na palavra, fazer aí um curso de bacharel, um curso de mestrado, um doutorado, e às vezes seu pastor não fez, mas isso não dá o direito você de desprezar o seu pastor, porque o sucesso do teu ministério, a estabilidade do teu ministério vai depender da sua submissão ao seu líder, ao seu pastor, a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida. Prosseguindo, pastor, eu diz assim, apareceu a José num sonho dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, quem quer viver de acordo com o reino de Deus, vai ter que procurar se orientar de acordo com a vontade de Deus. Porque não foi plano de José ir para o Egito, nem de sair da onde ele estava, de Belém. Então, a saída dele e o tempo que ele ficaria lá foi estabelecido por Deus. Foi Deus quem disse: vai para tal lugar e fica lá até que eu te diga. Quem quer andar dentro do reino de Deus tem que aprender que a direção da sua vida agora tem alguém que tomar de conta. Aleluia. Que o tempo que ele vai ficar em determinado lugar tem alguém que toma de conta. Porque tem gente que é assim, pastor, eu tô aqui amanhã, não gostei daqui, já vou para ali, já vou para acolá. E ele mesmo vai dando um rumo e destino na sua vida. Ele não espera Deus lhe orientar para onde que ele deve ir. E por causa disso, tem muita gente com ministérios fracassados. Tem muita gente que não conseguiu avançar na sua vida espiritual. É porque nunca aprendeu a viver debaixo do princípio do reino. E quem quer viver debaixo do princípio do reino entende que a direção vem de Deus. E que o tempo de ficar em determinado lugar vem de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. Deixe de preocupação, de estar angustiado, pensando como é que eu vou fazer, para onde é que eu vou. Ore a Deus, porque o destino, a orientação e o tempo já estão determinados por Deus. Me faz recordar de Isaac. A terra veio muita fome, veio escassez, e ele pensou de ir para o Egito. Deus apareceu e falou assim: não vá, fique por aqui. Por quê? Porque ele estava sendo orientado por cima. E no mesmo ano, olha o que aconteceu, fez uma colheita milagrosa, né? Ele
foi um dos poucos que fez uma colheita 100 por 1. Aonde ele não via nada, Deus falou assim, aqui que eu vou te abençoar. Então quem anda na visão do reino, às vezes não vê pelos olhos da razão bênção no lugar, mas Deus está dizendo, eu te estabeleci nesse lugar, permanece aí que eu vou fazer esse lugar ser tão frutífero que ele vai produzir a 100 por 1. Herodes era rei, José conhecia, né, o rei, e aí alguém imagina assim, eu sou um menor, eu sou um pequeno aqui, um rei vai se preocupar comigo? Mas aí Deus prevê uma situação e fala assim, você vai sair, fica lá. Aleluia. Pois é. Que coisa. E tem mais, não só isso, além de ter uma direção, além de ter um tempo certo que Deus já determinou para a tua vida, irmão, cada um de nós, Deus sabe para onde vai te direcionar e sabe o tempo que você vai ficar em determinados lugares. Agora, ainda diz assim, ó, porque Herodes há de procurar, ainda não estava procurando, ainda só queria saber, através dos magos, aonde estava o rei. E por certo não foi no mesmo ano, né? Porque quando aconteceu a mortandade estava em torno de 2 anos, né? Inclusive assim, alguns estudiosos, pastor Eudes, dizem o seguinte, que quando os magos chegaram até Herodes, Jesus deveria estar com aproximadamente 4 meses, de 4 a 6 meses de idade. E quando Herodes pergunta o tempo, ele sabia mais ou menos quanto tempo que ia dar depois que os magos saíram dali, até o tempo que ele percebeu que não teria mais resposta dos magos. Então ele calculou que daria no máximo 1 ano. Colocou uma margenzinha de erro. E para ter uma segurança de que ele não iria errar ao matar os meninos, ele botou uma margem de segurança maior ainda, botou 2 anos. Dobrou a margem de segurança. Ele dobrou a margem de segurança dele. Então, quando ele manda matar de 2 anos abaixo, ele já estava colocando uma margem muito acima. Possivelmente, Jesus ainda não teria nem 1 ano de idade quando começou essa mortandade. Sim. Né? Então, olha só, aonde é que alguém vai chegar para você e vai dizer, eu sei o que há de acontecer de ruim, e eu vou te dar um escape, um livramento. Isso só acontece aonde? No reino, porque no reino de Deus, todos os projetos dos homens são revelados. Então, eu pergunto a quem está me ouvindo, você não quer fazer parte desse reino, aonde até mesmo os projetos, antes de começar, já são revelados? Esse é o reino de Deus. No reino de Deus, Herodes, antes de começar a executar o seu projeto, Deus já tinha revelado e Deus já estava dando o escape com segurança para José, para Jesus e para Maria. Isso para aqueles que fazem parte do reino. Quem faz parte do reino tem livramento da Glória parte de Deus. Então já quero profetizar logo aqui, pastor Eudes. Você que está vivendo dentro do reino de Deus, em obediência à palavra do Senhor, seguindo as orientações divinas, preservando a sua vida espiritual, ainda que alguém tente destruir a sua vida, saiba de uma coisa, haverá livramento da parte de Deus para a sua vida, porque quem vive no reino tem livramento da parte de Deus. Glória a Deus. Né? Vamos prosseguir. No versículo seguinte é o que nós lemos e reprisamos aqui os 7 princípios, Isso. né? Que é levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Olha, existe aqui o princípio da hierarquia, que foi o que nós já falamos. Deus falou primeiro com José e José ficou encarregado de passar a mensagem para dentro da sua casa e também de acolher todos dentro da sua casa, dentro do propósito divino. Quando Deus deu essa ordem, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vá, Deus deu para ele uma missão que não era muito fácil, pastor Eudes. Imagina, pegar uma criança recém-nascida, uma mulher que tinha acabado de ter um filho e viajar em torno de 290 quilômetros. Meu Deus. Você imagina como que foi essa viagem? Então, não pense que você trilhar o caminho do reino
É como muita gente pensa, então se eu vou entrar no reino de Deus, só vai ter muita paz, alegria, bênção pra cá, bênção. Ei, Deus está te chamando para uma vida de desafios, meu irmão. Deus está te chamando para uma vida de esforço, de trabalho. Quem disse que vai ser fácil você entrar nesse reino? Não vai ser fácil, mas o Senhor está dizendo, levantar é com você. Tomar o que Deus te deu é com você. E andar é com você. Porque tem gente que fica orando, pastor. Deus me dá força para me levantar. Deus me dá força, me ensina o que eu vou fazer. Deus me ajuda a caminhar. Irmão, Deus está dizendo, isso é com você. É você quem tem que se levantar, que tem que tomar posição. É você quem tem que assumir o que Deus já colocou na tua mão. E é você quem tem que caminhar. Não fique só esperando que Deus faça isso por você. É a sua hora de agir. Tem muita gente que esperou até hoje. Deus está dizendo, a partir de hoje, comece a caminhar, meu amigo. Tome uma posição na sua vida espiritual. Porque você tem ficado parado e os projetos de Deus não têm acontecido. E Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra, é hora de agir. Porque quando tu agires, você vai estar cumprindo um propósito de Deus na sua vida. Simples assim. Simples assim. Essa é a mensagem do reino, não é? Vamos prosseguir no o versículo seguinte, versículo 15 diz assim: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Outra lição que eu tenho aqui, pastor Eudes, no reino de Deus, a relação é pai e filho. Do Egito chamei o meu filho. Deus está dizendo, quem está no reino é filho. Aleluia. E você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que trata com você. Você tem um pai que cuida de você. Então a relação não é uma relação de medo. Não é uma relação, sabe, pautada no terror, não. É de pai amoroso e de filho. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sem detença, sem delonga, vamos para um rápido intervalo, porque agora são 11h01. Daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz, a Rádio da Família, 89,9 FM. Eu sou o pastor Eudes Cepol e conosco está o pastor Ismael Oliveira. Agora são 11h06. Vou mandar um grande abraço ao irmão João Batista lá de Porto Nacional. Um grande abraço, meu companheiro. Bom ouvir sua voz, viu? Saber que o senhor está pertinho de nós aí. Pastor Ismael, por favor. Pastor Eudes, a hora voa, né? Passa rápido. Vamos aproveitar mais alguns minutinhos. Tinha uns mistérios maravilhosos, umas revelações aqui que Deus tinha nos passado. Não vai dar tempo, eu sei, hoje, mas vamos tentar. O senhor tem 15 minutos aí. Vamos tentar extrair aqui o máximo que a gente pode nesses minutinhos finais do programa, né? Olha, pastor Eudes, depois que José se levanta com Jesus e Maria e vai para o Egito, e a Bíblia diz assim, e esteve lá. Veja, observe o que está narrado logo em seguinte. Até a morte de Herodes. Agora, se você ler o versículo seguinte, o que diz lá o versículo seguinte? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, né? Olha aí. Percebeu uma coisa aí, pastor Eudes? Porque no versículo anterior fala morte de Herodes, e no versículo seguinte vai falar de um ato de Herodes. Não ficou invertido? Que mistério é esse aí? Você está vendo aí, a palavra de Deus é isso, é mistérios que a gente precisa prestar atenção, e é nesses mistérios que a gente vai crescendo e enriquecendo. Primeiro falou da morte, depois falou de um ato dele. Sim. Percebeu? É porque quando Herodes se propôs a matar o menino Jesus, a sentença de morte veio sobre a vida dele. Que é isso, meu Deus. A primeira coisa que Deus manifesta é, vai morrer.
Foi sentenciado. Ele foi sentenciado imediatamente. Meu Deus. E é interessante uma coisa aqui, pastor Eudes, é que Deus teve tanta pressa em dizer que ele estava sentenciado, que só depois foi dizer o que ele fez, depois que José saiu lá do Egito. Já no mundo espiritual já tinha sido aniquilado. Já tinha feito, a sentença de Herodes já estava assinada. Meu Deus. Que ele iria morrer. É forte isso aqui, meu irmão. Mas olha lá, olha, presta atenção nos detalhes. Vamos lá. Primeiro detalhe é que narra primeiro a morte dele. Por quê? Foi dada a sentença a ele. E aqui, nos versículos seguintes, que depois vai dizer que ele morreu, Herodes e tal, o grande historiador Flávio Joséfo, ele diz que Herodes foi acometido de úlceras nos seus órgãos internos, e elas explodiam dentro dele, e a sua carne apodreceu, e saía bichos e fedor, e não tinha médico, não tinha água quente que conseguia tirar tudo aquilo. E ele morreu em grande agonia. Isso me faz lembrar, pastor Eudes, sabe de quem? De Lúcifer. Porque quando Lúcifer perdeu a posição no céu, a posição que ele tinha diante de Deus, a Bíblia relata lá no livro de Isaías, salvo engano, no capítulo 14, deixa eu só conferir aqui. Livro do profeta Isaías, exatamente, capítulo 14, do versículo 12 a seguir. E vai narrando a respeito dele, versículo... Deixa eu pegar aqui o versículo que fala sobre... Versículo 19. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Olha a figura que se tornou Lúcifer ao cair. Da mesma forma, Herodes. Veja quem estava sobre a vida dele, até muito semelhante ao que aconteceu com Lúcifer e aconteceu com Herodes. A morte dele. Mas vamos prosseguir aqui, porque tem outras revelações muito importantes para nós explorarmos aqui essa noite. Então, veja o versículo seguinte, que diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos. Ora, vamos fazer uma pausa aqui. Primeira coisa, quem foi que tentou iludir quem aqui? Não foi Herodes que, quando encontrou com os magos, ele disse: ei, procure diligentemente pelo menino. Quando encontrares, vem dizer onde é que ele está, que eu também quero adorar. Na verdade, o que Herodes estava fazendo? Herodes estava usando de engano para com os magos. Só que assim, veja bem, Herodes, ele estava vendo quem? Os magos. Naquela hora que eles estavam no palácio, estava vendo magos. Só que, na verdade, ele não estava tentando enganar os magos, porque os magos disse: nós somos adoradores desse rei. Quando ele chegou e disse: viemos para adorar esse rei que nasceu, e automaticamente se tornaram filhos do reino, já pertenciam ao reino. Glória a Deus. Então, quando Herodes tenta enganar, ele pensa que está enganando aos magos. Na verdade, ele estava tentando enganar os adoradores do reino. Eita Deus. E aí, nesse caso, a medida é diferente. Como ele tentou enganar, veja o versículo que diz aqui: e ele se viu enganado pelos magos. Percebeu? Percebeu que a medida que ele queria dar aos magos foi a que ele recebeu? Exatamente. Mas outro erro de Herodes. Aí a Bíblia fala o seguinte, ó: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, mais uma vez Herodes estava cego. Herodes não conseguia enxergar nada. Por quê? Porque Herodes estava vendo os magos. Eu fui iludido, enganado pelos magos. Na verdade, Herodes, ele estava sendo enganado por quem? Pelo próprio Senhor. Só que ele não conseguia ver, porque quem estava tirando os magos do caminho dele era o Senhor. Então, é assim, as pessoas, pastor Eudes, elas olham para você
e elas não conseguem enxergar que aqui tem um ministro de Deus. Elas olham para você e elas não conseguem enxergar que o que está acontecendo é Deus agindo na sua vida. E é o mesmo erro que cometeu Herodes. Herodes foi totalmente. As pessoas olham para nós hoje aqui e estão enxergando às vezes apenas dois pastores falando da palavra de Deus. Não conseguem enxergar que quem está falando é Deus através de nós nesse lugar. Verdade. Né? Glória a Deus. Então tem pessoas que ainda estão cegas, não conseguem abrir os olhos, não conseguem ver o que é que Deus de fato está fazendo. Então Herodes, ele tem duas coisas que acontecem com ele quando ele se mete com o reino de Deus. Olha só, e isso que aconteceu com Herodes acontece com qualquer pessoa que se mete com o reino de Deus. Primeiro, Herodes tentou matar quem estava no reino, logo o rei desse reino de Deus, que era Jesus. Ao planejar isso, ele recebe sentença de morte. Ao tentar enganar os filhos do reino, ele foi enganado. Meu Deus. Olha a medida, pastor Eudes, olha a medida, viu? Então, a medida é, da forma como você tratar os filhos do reino, você será tratado. É essa a medida. Vamos tirar a prova disso? Vamos olhar aqui a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 15. Olha só, nessa passagem bíblica, eu vou apenas pegar alguns pontos aqui para a gente ganhar tempo, certo? Aqui é a oração do Pai Nosso, não é? Muita gente ora essa oração sem entender, pastor Eudes. Porque essa oração do Pai Nosso não é oração para salvação. Não é, embora nós evangélicos e muitos católicos utilizam a oração do Pai Nosso como se fosse uma oração de salvação. Mas não é. E eu vou provar que não é. Por quê? Olha só. E dizia Jesus, Pai, perdão, eu estou pegando outra passagem aqui. Leia para nós aí, por gentileza. Versículo 9? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Sim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Continua? Sim. Até o 15? Isso. Venha o teu reino. Pronto, só um minutinho. A oração. Venha o quê? Teu reino. Jesus está fazendo a oração de reino, não é oração de salvação. É reino. É oração de reino. Aí continua. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Uhum. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pronto. Bem, tá bom. Perceba que na oração do reino, eu sou perdoado na medida que eu perdoo. É na proporção, né? Por que essa oração, por que essa oração não pode ser de salvação, pastor Eudes? Porque na salvação eu não tenho exigências como essa. É verdade. Não tenho. Verdade. Qual é a oração da salvação? É a oração que Jesus fez quando ele estava lá na cruz. Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Lucas 23 e 34. O que diz aí? Ok, 23, 34. Isso. Tá na mão aqui já. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tá vendo aí? Não teve mais condição. Jesus falou assim, perdoa. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Esse é o perdão da salvação. A pessoa chega todo arrebentado, dívidas para todo lado, e o Senhor chega e simplesmente perdoa. Esse é o perdão para a salvação. Não te impõe mais condições. Creia que Jesus fez isso, como diz o apóstolo, crê e será salvo tu e a tua casa. Agora, porque se fosse essa mesma oração do Pai Nosso aqui, pastor Eudes, primeiro quando a pessoa viesse para aceitar a Jesus, primeira coisa, olha meu amigo, você vai ter que perdoar todo mundo que você ofendeu, tem que sair pedindo perdão, tem que ser reconciliado para todo. Depois que você fizer isso, aí você vem que você vai receber o perdão de Cristo. Aí sim,
poderia ser aplicado essa passagem. Verdade. Mas não é assim, porque quem vem a Cristo, Cristo perdoa imediatamente. Deus falou assim, ó, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, está perdoado e pronto, e acabou. Agora, no reino não, a medida é justa. Eu vou ser perdoado de acordo com a minha forma de perdoar. Então, quando... Já consciente, né? Porque lá atrás é uma ignorância, né? Não sabe o que faz. Mas já agora... que é consciente. Por quê? Porque no reino de Deus, o que funciona, a base dele é a justiça. Então, se eu perdoo, eu sou perdoado. E é por isso que Cristo manda nós amarmos. É verdade. Porque no amor, nós vamos receber mais amor. No perdão, nós vamos receber mais perdão. Essa é a medida do reino de Deus. Entendeu? Por quê? Se nós pararmos para analisarmos essa palavra aqui, nós vamos ver. Foi o que aconteceu com Herodes. O que aconteceu com Herodes? Ele não chegou e ofereceu morte para o reino? Recebeu morte. Ele não recebeu, ele não tentou enganar? Recebeu engano. É verdade. Entendeu? E por quê? Porque quem lidar com o reino de Deus, recebe na mesma moeda. É verdade, hein? Que coisa. É incrível, mas... Volta literal, né? É o que acontece com quem quer estar no reino de Deus. Olha, se você está no reino de Deus, não se preocupe. Quem está tentando lhe fazer o mal, Deus fará justiça por você. Esse princípio aqui é maravilhoso, hein? Muito profundo. Descanse em Deus. Não precisa você levantar sua mão, porque é a mão de Deus quem trabalha em favor dos filhos do reino. Glória a Deus. Jesus não precisou fazer nada. José não precisou fazer nada. Foi o quê? O reino que se manifestou e trouxe justiça na mesma medida que Herodes tentou fazer com o reino de Deus. A guerra que ele declarou veio sobre ele. Aí o que acontece? Morte para eles e vida para quem está dentro do reino de Deus. Pastor, eu tinha muito mais coisa, vai ficar para a próxima aula, Jesus, né? Porque chegou o momento de nós abençoarmos os nossos irmãos que estão nos ouvindo até agora, aquelas pessoas que vieram para estudar a palavra de Deus conosco. Então agora nós vamos fazer aquela oração, não é isso? Abençoando a vida dos nossos ouvintes. Meus irmãos em Cristo, talvez você esteja no hospital, talvez você esteja num plantão, num trabalho, talvez você esteja no seu veículo, ou mesmo você esteja em casa, independentemente de onde você esteja. Chegou a hora de nós orarmos, abençoarmos sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar tua casa através da salvação, da restauração. Eu tenho certeza que o Senhor vai surpreender a tua vida poderosamente, porque nós fomos chamados para abençoar. O nosso ministério, com certeza, Deus nos levantou, nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar sua vida. Por favor, pastor Ismael. Então, aonde você estiver, se for possível, feche seus olhos e ore conosco por alguns instantes. Senhor meu Deus, o Senhor tem nos colocado sobre esta terra como ministros da tua palavra. Estamos ministrando a tua palavra aos corações sedentos, estamos trazendo a mensagem e os mistérios do reino e, Senhor, estamos entregando aos teus filhos e sabemos que a tua palavra é poderosa para entrar no coração, para produzir um efeito maravilhoso e poderoso. Deus, acorde aqueles que tu chamaste para o teu reino, levanta-os, ajuda-os nessa caminhada, manifesta o teu reino na vida dos teus filhos. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, que estão em casa, estão sentindo-se muito enfermos, estão nos hospitais e estão precisando agora, meu Deus, de uma visita dos céus na sua vida para serem curados. Nós queremos ministrar porque nós estamos dentro do reino, no reino tem saúde, no reino não há doenças, porque todos que se aproximaram de Jesus foram curados, porque é a presença do reino entre os homens, traz saúde para os homens, e eu quero ministrar curas divinas sobre a vida de
todos que estão nos ouvindo agora, que toda enfermidade desapareça em nome de Jesus. Pessoas que estão com insônias, pessoas que têm pesadelos, pessoas que estão vivendo perturbadas. Eu dou uma ordem no mundo espiritual, que os anjos do Senhor comecem a manifestar uma obra de libertação na vida deles, pegando esses demônios e lançando eles no abismo e trazendo liberdade, e trazendo descanso, paz interior, para que essas pessoas possam deitar e dormir em paz, que todas as sementes malignas que foram plantadas no coração possam ser arrancadas e que essas pessoas sintam paz no seu interior, que o Espírito Santo entre no coração, nos lares, nos projetos e venha reestruturando e venha refazendo e venha dando força aos teus filhos para que eles possam caminhar e sentir a alegria de pertencer ao reino de Deus. Meu Pai, eu abençoo neste dia cada um dos que nos ouviram aí receberam a ministração da tua palavra. Abençoa-os de uma forma muito especial. Guarda-os debaixo das tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Confirmamos. Eu tenho certeza que você foi tocado por Deus. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitos testemunhos aqui, pastor Ismael. Amém. Eu tenho certeza. O Senhor me pôs no coração de fazermos esta oração. E eu estou sentindo Deus agir no meio do povo. Amém. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai surgir testemunhos aqui e nós vamos trazer o ar, dizer que Deus está fazendo grandes coisas através da Rádio Paz, a Rádio da Família, o programa Bíblia em Foco. Meus irmãos em Cristo, chegou a hora de nós irmos embora. Por favor, pastor Ismael. Olha, não percam essas ministrações da palavra de Deus, tem mais mistérios, e cada vez que a gente vai estudar a palavra, mais mistérios vai surgindo. A próxima aula vai ser muita revelação, vai ser muita coisa boa do reino para a sua vida. Receba essa semente do reino, porque Deus vai transformar a sua vida esse ano de 2019 e você vai amar reino, vai viver reino e não vai mais sair desse reino. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Aleluia. Meus irmãos, se Jesus não voltar, amanhã estaremos de volta. Pastor Ismael vai estar na próxima terça, se Jesus não voltar e nos permitir. Mas amanhã nós estaremos aqui. Estaremos mais uma vez ministrando no programa Bíblia em Foco. Iremos falar do livro de João, lá no capítulo 4. Vai ser bênção, tem muitas revelações de Deus para o seu coração. Então, se Jesus não voltar, te convido para estar conosco, viu? A tua presença é muito agradável e nós queremos sempre. Meus irmãos, um grande abraço. Aquele abraço. Rádio Paz FM